Disse porque se trata de uma realidade. Essa realidade, que parece que parte do mundo ainda quer fazer calar, é uma realidade, como eu vos disse, passando a expressão, não é? E a realidade é essa sobre a qual eu até vou utilizar a expressão de que contra factos não há argumentos, ou seja, já não dá mais para ocultar. Lá porque os nossos sentidos físicos não veem esse mundo invisível, que é o nome que nós lhe demos hoje para esta palestra, isso não quer dizer que esse mesmo mundo não exista. Nós também não vemos o oxigênio, entretanto sabemos que respiramos oxigênio, não é? Que ele é fundamental e está em toda a parte. Bem, e outro exemplo, se a nossa força visual não tivesse sido aumentada pelas descobertas da óptica, nós hoje, por exemplo, que saberíamos acerca do universo? Também nada ou pouco se saberia. E foi graças a esse alcance científico que também esse outro lado se começou a descortinar e a conhecer. Assim também acontece com o mundo espiritual. Ele não é algo abstrato ou indefinido. Aliás, ele é pleno de vibração e devidamente coordenado, como atestam inúmeras investigações científicas. O Espiritismo também o atesta, mas como nós ainda estamos na fase da ciência, vamos reportar-nos por mais uns minutos a esse lado mais científico. A acompanhar essa realidade que o mundo espiritual realmente é um facto, é uma realidade, nós temos, por exemplo, o que a NASA veio há bem pouco tempo anunciar. Porque a NASA veio dizer ao mundo que a vida não se manifesta exclusivamente do ponto de vista biológico. E isto significa muito. Eles vieram, no fundo, dizer-nos que a vida, como nós a conhecemos, não se resume apenas a isto. Que essa vida se pode manifestar noutras estruturas não biológicas. Muito interessante o que eles disseram. Então, a fim de estudar mais e com maior profundidade este campo do invisível, têm-se realizado algumas experiências, nomeadamente com um aparelho a que deram o nome de radiotelescópio de energia escura porque simplesmente não se sabe bem, em termos científicos, que energia é essa, não é? E esse aparelho tem precisamente a função de captar o que os nossos 5 sentidos não conseguem alcançar. Então é graças a essas experiências feitas com esse aparelho, às evidências que a própria NASA nos traz e que outros cientistas também vão pouco a pouco fazendo-nos chegar, que nós vamos obtendo informações acerca desse outro plano, como, por exemplo, sabermos que nós nos encontramos sensivelmente a menos de meio milímetro uns dos outros. Isto dá-nos que pensar. Isto significa que a vida existente nesse espaço espiritual está praticamente acotovelado com o nosso, não é? Imergido connosco. E Kardec também já dizia isso. Um exemplo assim mais concreto que pode ajudar-nos a entender o quanto nós estamos próximos uns dos outros, encarnados de desencarnados, não é? O mundo físico com o mundo espiritual, quanto esses dois planos da vida se misturam, é nós imaginarmos, por exemplo, com o comando na mão, a mudar de canal lá na televisão. E porquê é que eu digo este exemplo? Porque nós, quando mudamos de um canal para outro, o que víamos anteriormente passa a ser totalmente diferente no canal novo, não é? Mas o aparelho continua a ser o mesmo. E no fundo é isso que acontece. Assim acontece também nos dois planos da vida. Nós, para mudarmos de dimensão vibratória, só precisamos de mudar de onda. Nada mais. Então, o telemóvel, por exemplo, também é um outro exemplo bastante bom de como isto tudo se procede. Vamos imaginar o telemóvel. O telemóvel tem uma capacidade extraordinária de, através das suas ondas magnéticas, conseguir estabelecer contacto com pessoas de qualquer parte do planeta. Certo? A pessoa não precisa estar à nossa frente para nós comunicarmos com ela. Nós não precisamos de estar a vê-la, embora hoje em dia até já isso seja possível, não é? Para sabermos que estamos efetivamente a falar com determinada pessoa.
pois nós não somos menos que esse aparelho. Precisamos começar a ter essa consciência, que nós não somos menos que um telemóvel. A própria ciência nos confirma que nós somos compostos por um equipamento bem mais poderoso, com maior capacidade para estabelecer conexões que as que o telemóvel faz. E vejam só quanto o telemóvel hoje em dia nos maravilha. Então, se um telemóvel tem essa capacidade a ponto de nos maravilhar com as possibilidades que nós encontramos dentro dele, imaginem o que vai dentro de cada um de nós. E que nós simplesmente ainda não sabemos manipular devidamente ou ainda não descobrimos, porque é só disso que se trata. Bem, as ondas magnéticas emitidas pelo nosso cérebro alcançam, na realidade, planos de existência infindáveis. Mas a grande maioria não consegue enxergar com os olhos físicos esses outros planos. Nós estamos, e não podemos esquecer, sempre em evolução. Hoje estamos cingidos a este corpo que simplesmente nos possibilita o manejo, a manipulação de determinadas coisas, mas sempre de acordo, sempre condicionado com estas possibilidades. Isso não significa que vai ser sempre assim. Nós vemos, por exemplo, eu vou utilizar agora um exemplo que até nem tinha pensado em dar, mas, por exemplo, nós vemos hoje nas crianças. Elas parecem nascer com maior facilidade, até mesmo para as tecnologias, que outros de nós, que quando nos colocaram pela primeira vez um computador, sem internet sequer, só ligar era para nós um filme, não é? Era para nós um desgaste mental enorme, porque nós realmente ainda estávamos muito mais desajustados a essa nova realidade que está esta nova geração. Ora bem, voltando ao nosso assunto, quem possui? Porque eu estava a dizer que nem todos têm a possibilidade de visualizar esse outro mundo com os olhos físicos que nós possuímos, que não nos permitem, na realidade, enxergar esses outros planos. Mas quem possui a mediunidade ostensiva já sabe disso. Não é? Quem passou, por exemplo, por estados de transe ou por estados alterados de consciência, também já nesses momentos verificou isso. Esses já não vão dizer que não. Quem esteve em situações, por exemplo, de quase morte, como nós às vezes também mencionamos aqui, e que há relatos, inclusivamente filmes e vídeos e até mesmo livros, não é? São, vamos dizer assim, biografias detalhadas daquilo que experienciaram essas pessoas nesses instantes em que o corpo se viu aqui e o espírito se viu já solto, não é? Desprendido desta matéria, que ainda é bastante densa e, como eu disse, condicionada. Bem, estas situações e muitas mais que existem são, na verdade, confirmações. Então, este lado da ciência não nega. Por isso, nós hoje estamos aqui a falar destes assuntos, não é coisa assim dos espíritas. Não. Tem uma base científica em tudo aquilo que nós estamos aqui a dizer. Agora, a doutrina espírita vem também validar a existência deste mundo espiritual e vem permitir-nos percebermos que estamos sujeitos a esse intercâmbio natural de energias emanadas pelo plano invisível, como se estivéssemos todos, eu passo a expressão novamente, numa rede. Uma rede, imaginem-se todos ligados em rede, numa rede que é mental e que jamais se esgota. É impossível nós desprendermos dessa posição, largarmos essa rede, nem que seja por instantes. Nós estamos sempre. Portanto, isso acontece com naturalidade. Claro que, como eu disse, para uns é perceptível de forma clara, porque possuem a tal mediunidade, por exemplo, a mediunidade da clarividência, da audiência, mas para outros essa percepção é ainda menor. Nós só temos assim uma espécie de intuição, ou então são-nos sugeridos por meio dos sonhos, de alguma premonição, não sei se já vos aconteceu, não é? De algum pensamento, que não devíamos fazer aquilo, que devíamos ter antes ido noutro sentido. Eu sei que vocês me estão a entender. Então nós temos na doutrina espírita essa possibilidade de hoje enquadrarmos esse campo da ciência e validarmos a existência destes planos, que nós lhes estamos aqui a chamar plano invisível.
É claro que, para além destas faculdades mediúnicas que eu já aqui falei, nós temos, por exemplo, a situação dos fenómenos mediúnicos. Eles também mostram, evidenciam, como é o caso, por exemplo, das materializações de espíritos, o quanto isto tudo é uma realidade, é um facto. O famoso William Crookes, que eu acho que muita gente já ouviu falar, com o auxílio da médium Florence Cook, conseguiu observar, conseguiu sentir e, vejam, conseguiu até fotografar esses espíritos. Essas evidências, eu não as trouxe aqui em imagens, mas elas encontram-se hoje em dia, pronto, pela internet, não é? E valem bem a pena nós irmos lá tentar pesquisar esses efeitos de materializações de espíritos que vão apresentar-se na forma de fotografias, ainda a preto e branco. Quem olhar para elas a primeira, a segunda vez vai dizer assim, isto se calhar foi aqui meio manipulado. Mas não havia possibilidade na altura, nem, aliás, mecanismos tecnológicos para isso. Portanto, aquilo é mesmo real. Mas, para além destes esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz acerca da mediunidade, acerca do plano espiritual, da comunicação dos espíritos, da imortalidade da alma, que são, no fundo, as bases, os pilares da própria doutrina espírita, a doutrina espírita também refere que o mundo espiritual é o mundo natural. Que esse mundo, composto por diversos planos ou dimensões vibratórias, é habitado por espíritos em diferentes estágios evolutivos. Então nós por aqui já começamos como que a descortinar esse mundo e a perceber que, embora ainda aos nossos olhos físicos, esse mundo seja para nós invisível, mas que ali, devidamente organizado, residem, habitam, não é? Falha-me a palavra, mas pronto, habitam outros irmãos em condições semelhantes à nossa, em condições inferiores à nossa, mas também irmãos em condições melhores que a nossa. Esse mundo que o Espiritismo também nomeia como mundo extracorporal é, no fundo, o nosso mundo normal, ou seja, é a moradia de origem de todos nós, que nós também somos espíritos. Não é? Ele pré-existe, ele sobrevive a tudo e é a ele que nós haveremos de regressar após cada desencarnação. Às vezes aquele medo do escuro, aquele medo de determinadas formas, vem precisamente porque isso são reminiscências de um passado também já por nós experienciado nesses outros planos da vida. Então, depois de nós regressarmos novamente a esse plano, nós que fazemos? Será que simplesmente escolhemos, olha, eu quero ir aqui neste autocarro e vou para além, e eu cá não, eu vou com outros? Não é bem assim. A doutrina espírita vem dizer-nos que nós temos a tendência de nos associarmos às mentes que comungam das nossas tendências. E por isso, nós juntamos-nos em grupos, ou mesmo em famílias, e é com esses que nós passamos a conviver. Ora, isto mostra que os espíritos inferiores se envolvem nos seus propósitos menos edificantes, não é? Porque é assim que eles gostam, porque tem a ver com as suas tendências, e isto mostra também que, se assim é com eles, então os espíritos superiores, esses desdobram-se no trabalho do bem, auxiliando aos necessitados, não é? Na ajuda também aos homens encarnados, ou seja, ao ser humano encarnado, porque eles se servem de instrumentos de Deus, na ajuda a toda a humanidade. Eles não estão lá só simplesmente por estar. E nós ainda temos um bocadinho essa ideia de que, quando pusermos o pezinho, né, do lado de lá, vamos encontrar aquele paraíso, para nos resfastelarmos, para finalmente descansarmos, para nos afastarmos daqueles que nos faziam ficar vermelhos, como o meu casaco, não é? Mas não é bem assim que acontece. Ou seja, os bons espíritos irmanam-se pelo desejo de praticar o bem, do lado de lá. Já os maus também se agrupam pelo próprio desejo de praticar o mal. Tem lógica, não é?
Como dizia o Pedro, vamos pensar com lógica. Nada até aqui tem sido incongruente. Mas, para que essa fase de reintegração se faça no mundo espiritual, é necessário... Bem, é necessário não, vou dizer assim, ela não se faz de igual modo para todos nós. Porquê? Porque para os espíritos mais adiantados, para esses, essa readaptação é sensivelmente mais rápida, não lhes traz grandes obstáculos, porque desde a sua encarnação anterior ou das anteriores, eles sempre se foram preparando para o retorno à verdadeira pátria, não é? À tal pátria definitiva. Mas os espíritos que sempre se voltam única e exclusivamente para as questões materiais, e nós aqui precisamos terem atenção à nossa postura também, esses que não se esforçaram por desenvolver faculdades morais ou até mesmo virtudes, esses vão encontrar um processo de readaptação bastante mais desafiante e até doloroso. Olha, este doloroso também traz muito aqui que se diga. Porque quem nos estiver a ouvir vai pensar assim, então do lado de lá sofre-se. A gente dói alguma coisa. Morrer dói. Não, morrer em si não dói, porque isto não indica que o novo corpo perispiritual, que é aquele que com o qual nós nos vamos manifestar, seja instrumento de dor. Ele não vai, ele não sente, por exemplo, nem frio, ele não sente calor, ele não vai sentir desorganizar os seus tecidos. Não. A alma não pode congelar-se e a alma também não pode queimar-se, por exemplo. Não é? São 2 exemplos. Mas a dor que eles sentem é realmente uma dor sentida. Porquê? Porque essa dor, embora não sendo ela uma dor física, propriamente dita, não é? Porque o físico já cá ficou, essa dor é uma espécie de um vago sentimento que eles carregam consigo. Seja por sentimentos de culpa, seja porque realmente passaram por um processo de doença e ainda se veem naquela situação. E então eles ficam assim numa mistura, sem compreender ainda muito bem, porque não possuem entendimento para isso. Claro que eu estou a falar da maioria deles, não é? Não possuem esse entendimento e então acham, e muitas vezes nas reuniões mediúnicas até surgem queixando-se de dores físicas, de dores corporais. Não é? Ora, o que nós vemos, aquilo que a doutrina espírita nos vem dizer é que o que dói, não é? São os condicionamentos. O que nos vai fazer doer são os hábitos, são as características que marcaram a nossa vivência no plano físico. A forma como ocorreu a desencarnação, também, de certa maneira, se nós aqui às vezes ficamos traumatizados com certas coisas, não é? É natural que também, por vezes, a forma como desencarnamos, também, de certa maneira, se traduza do lado de lá com um certo trauma, não é? E a pessoa fica envolta sempre naquela situação, até repetindo aquele último momento, e não consegue ainda, ou por algum tempo, sair daquele pensamento. E plasmam, ou seja, repete, e fica ali. Daí nós temos esta necessidade urgente de nos prepararmos para a morte. Porque a morte do corpo físico, pelo menos, essa nós sabemos que ela chegará. É um dado adquirido e é um dado certo para todos nós. Nem sequer precisamos da ciência para nos dizer isso. Ainda antes da ciência, já nós tínhamos chegado a essa conclusão. Não sabemos se é hoje, se é mais logo, se é daqui a uns anos, mas o facto é que isso vai acontecer. E então a primeira pergunta que nós devemos começar a fazer a nós próprios é: eu estou preparado? Eu tenho vivido aqui de forma que quando eu largar este corpo, eu me possa vir a sentir bem ou perturbado, não é? Consciência tranquila ou de consciência pesada? São questões que nós precisamos de ir fazendo. De acordo com o espírito André Luiz, que é um espírito que possui uma coleção muito conhecida no meio espírita, que é a coleção A Vida no Mundo Espiritual, a desencarnação produz em nós algumas modificações. E eu sei que muitas pessoas que vêm à Associação Espírita querem saber precisamente esses pormenores. Saber como é que nós somos do lado de lá,
Será que comemos do lado de lá? Não é? O que é que fazemos do lado de lá? Pois bem, esses livros, que são 13, não é? São 13, começa com o nosso lar e acaba com a vida continua. Olha que nome tão engraçado, não é? Que já vem dizer tudo, vem arrematar tudo. Esses livros vêm dizer que realmente a desencarnação, ou seja, o largar do corpo físico, produz em nós algumas modificações, como é óbvio. Porque se o corpo fica, como eu disse há pouco, nós precisamos nos readaptar novamente ao novo plano vibracional. Ora, nós passamos a deixamos ter este corpo tão denso, passamos a ter um corpo mais fluido, não é? Até porque essa matéria toda fica por cá, não é? Quanto à nossa forma física, quanto àquelas coisa que as pessoas dizem, a expressão fisionómica das pessoas, como é que fica? Não é? Bem, é comum conservarmos o mesmo aspecto, ou, então, aquele aspecto que mais obedece ao reflexo mental predominante em nós. É natural, por exemplo, não sei se já aconteceu, vocês sonharem com pessoas familiares e do lado de lá verem-nas até ligeiramente mais novas, porque elas próprias se identificam mais com aquela fase da vida e porque já têm condições para se manifestarem dessa forma, então escolhem um visual, vamos dizer assim, fluídico, também ele mais em consonância com o que lhes vai na alma, com a forma de ser. Às vezes nós dizemos na brincadeira por aqui, fulano tem não sei quantos anos e parece uma criancinha, não é? Então é isso, no fundo, que do lado de lá também acabamos por fazer, porque nós vamos acabar por nos revelar conforme nós somos na nossa essência. No fundo é isso que eu estou a tentar dizer. Bem, ora, a forma de como eles se comunicam também é algo que suscita curiosidade. Não é? Como é que eles falam? Será que se ouvem uns aos outros? Falam todos ao mesmo tempo? Aquilo é uma grande confusão? Como é? Está tudo relacionado com o espaço vibracional onde eles se encontram. Porque nós sabemos, o tal plano invisível é composto por muitas vibrações diferentes. Então, a forma de comunicar, para a maioria daqueles que desencarnam, continua a ser a fala, lamento informar-vos. Mas, à medida que se vão ampliando as faculdades nesses seres espirituais que agora se encontram lá na pátria espiritual, a comunicação deixa de ser verbal e vai começando gradativamente a ser mais telepática, não é? Mais mental. E é engraçado, porque nós aqui também já parece que já vamos treinando um bocadinho disso. Porque às vezes basta olhar para aquela pessoa e parece que até sabemos o que ela está a dizer. E outras vezes estamos numa conversa e fulano ou cicrano diz assim, credo, tiraste umas palavras da boca, como é que adivinhaste os meus pensamentos? Foi feita essa comunicação, essa conexão telepática, certo? Mas ainda aqui. Portanto, nós vemos que também isso é possível. Então, nós temos vindo aqui a falar um bocadinho assim de forma geral, mas também já deu para perceber que esse outro lado, que afinal está a poucos milímetros aqui mesclado com o nosso, não é? Podemos dizer até inteiramente mesclado com o nosso, é composto de diferentes níveis de frequência, porque eu já falei aqui das vibrações. Ora, então isso leva-nos a concluir que nem todos os espíritos se calhar vão a toda a parte. Será que podemos saltar de um campo a outro só porque nos lembramos, não é? Não. Há realmente regiões consideradas interditas aos espíritos menos adiantados, a razão das suas condições evolutivas, porque é sempre isso que determina as nossas possibilidades. E eles não vão a esses lugares, vamos chamar-los assim, lugares melhores, lugares onde reina mais harmonia, onde há mais entendimento, porque se eles lá fossem, iriam perturbar. Então, novamente a lógica. Né? Vejam como está tudo muito bem coordenado. Os mais evoluídos, então, habitam nos planos mais elevados, onde as condições são mais favoráveis à sua felicidade, ao desenvolvimento espiritual, ao estudo, à ajuda ao próximo e por aí adiante. Os menos evoluídos
Aqueles que não quiseram muito saber, né, que ainda estão mais ligados às sensações e ao querer os gozos aqui do nosso planeta, esses habitam em planos mais baixos, onde as condições são mais difíceis e ao mesmo tempo mais desafiadoras. Essas regiões habitadas pelos bons são interditadas, lá está, a fim de que não sejam eles também perturbados, como eu vos disse. Mas para se ter uma ideia mais ampla a respeito desta sociedade, que é o plano espiritual, é importante nós fazermos a leitura desses tais 13 livros, porque não dava para pôr hoje aqui, em 40 minutos mais ou menos, o que dizem, o conteúdo de 13 livros, não é? Bem, são muitas as informações contidas nessa coleção, que é uma coleção que qualquer espírita que se preze em querer estudar e em querer saber mais e que tenha a curiosidade realmente de querer saber mais, começa desde logo a estudar. Nós mesmos estudamos aqui, vamos no 8º, agora o 6º livro, não sei. Então, resumidamente, nós podemos dizer que... deixem-me só dizer-vos isto. Num desses livros, eu agora não me recordo é qual, há um aspecto, uma das informações interessantes que nós retiramos dali, pelo espírito André de Luís, é que 2/3 da população permanece ligada aos núcleos terrenos. E isto também nos dá a pensar. Então, afinal de contas, não vamos todos assim para o além, como se o além fosse bem distante, bem longe desta realidade. Muitos ficam aqui. E isso leva-nos a dizer que, assim de uma maneira muito simplificada, poderíamos encontrar nesse mundo espiritual 3 hipóteses, 3 possíveis situações após a morte do nosso corpo físico. 3 situações que estarão a aguardar-nos. Uma que é tal bastante comum é o nós continuarmos vinculados à crosta física em decorrência daquele apego que nós sentimos com relação às coisas, ou às pessoas, ou à casa, ou ao lugar onde nós habitamos, e também por desconhecimento sobre a imortalidade da alma, porque o desconhecimento é realmente um entrave, é como que um véu que não deixa que esses irmãos que desencarnam se percebam que existe muito mais do que isto aqui. Daí a importância de nós também conhecermos a doutrina espírita. Então, muitos desses espíritos, por não se perceberem sequer desencarnados, acreditam estar vivos, na posse do seu próprio corpinho, que eles continuam a saber, idênticos, não é? Nem se percebem que aquilo é ligeiramente diferente, e não notam sequer que já passaram por esse fenómeno que é a desencarnação. Esses continuam a viver, muitas vezes, nos mesmos locais onde costumavam estar quando encarnados, e alguns chegam mesmo a manter o mesmo ritmo de vida que levavam. Então continuam a desempenhar as mesmas coisas. Eu posso-vos dar, por exemplo, um exemplo, não sei se deva, mas olha, vai sair, pronto. Durante um certo período, depois da minha mãe desencarnar, eu sonhava com ela. Durante um período inicial, e esse período inicial não foi 1 mês, não foi 2, porque os sonhos não são assim, não é quando nós queremos, não é? É quando acontecem, quando se estabelece essa ligação. Era como se eu visitasse a minha mãe, mas ela encontrava-se neste plano. E eu via, precisamente nos sonhos, a desempenhar as mesmas coisas que ela fazia aqui. Que eu estava habituada a vê-la. Mas eu sabia que aquilo que eu estava ali a ver não eram situações do passado, eram situações novas, até porque ela se encontrava junto de outros seres que eu sabia que haviam desencarnado recentemente e que eram situações que nós não tínhamos vivido em conjunto. Portanto, não eram reminiscências minhas do passado. Eram novas situações que me estavam a ser mostradas, não é? Ora, há outras situações, e por aí nós já vemos onde estão os nossos irmãos desencarnados, aqueles de quem nós tanto sentimos saudades, essa palavra tão poderosa que o português inventou. Também há outras situações, como eu vos disse, porque são 3 as hipóteses, não é? E outra também bastante comum é de, no momento de desencarnarmos, ou seja, de largarmos este corpo, nós sermos como que automaticamente, porque é de uma forma magnética, recambiados, vamos utilizar esta expressão, não é? Para regiões, lá está, que têm a ver com as nossas tendências. E nós, muitas vezes, sobrecarregamos a nossa mente com sentimentos como a culpa, como mágoas, e até às vezes com sentimentos que não são
diretamente relacionados com culpas, mas que têm a ver com a nossa postura, com o nosso caráter. Então o que é que acontece? Muitos dos que desencarnam vão para essas zonas de sofrimento que o Espiritismo, por exemplo, nomeia muitas vezes como a zona do umbral, zonas de sombras, em virtude dessa sintonia com sentimentos idênticos, não é? nesses mesmos meios. E eles ali permanecem. Significa isto que eles permanecem para ali abandonados, desamparados? Não. Eles permanecem ali, como nós quando temos que sair de uma fixação, somos nós que temos que sair da fixação. Então, do outro lado é a mesma coisa. Eles permanecem ali, vão depurando aqueles sentimentos, vão-se largando daquilo, e quando readquirem novamente condições de entendimento, ou então condições de sentir verdadeiramente o arrependimento, eles são ajudados pela espiritualidade superior, que sempre, não é só naquele instante, sempre esteve com eles. Nos momentos, se calhar, de maior dor, como acontece connosco aqui, para lhes promover aqueles ensejos de recuperação, de amparo, de força, de ânimo e às vezes até de alguma clareza. A clareza que às vezes lhes falta é tantas vezes induzida e às vezes por longo período. Porque, no fundo, quem cria as barreiras não é a espiritualidade superior, somos nós próprios, não é? A terceira hipótese, que não é uma hipótese, que são realidades, atenção, eu falo em hipóteses, mas não são hipóteses, é de que nós podemos quase que automaticamente ser acolhidos por entidades espirituais, destinadas ao bem, e essas entidades espirituais hão de integrar-nos na nossa nova vida. Mas isso acontece, lá está, lembram-se de eu dizer que tem a ver com as nossas condições evolutivas. Quanto mais nobre e mais espiritualizada tiver sido a nossa experiência física, então melhores condições nós haveremos de reunir para habitar em colónias, como ouvimos falar no Espiritismo, ou em cidades espirituais, que tanto podem ser de pequeno, médio ou grande porte, podem ser até mesmo colónias que se deslocam de um lado ao outro, conforme as necessidades, podem ser fixas, e esse mundo de pormenores, eu volto a dizer, vocês têm que ler a coleção de André Luís, porque só mesmo lendo é que se percebe, e é que se entra dentro da questão. Por falar em questão, nós percebemos que tudo é uma questão de magnetismo, não é? Tudo é uma questão da nossa sintonia. Nós é que nos, podemos dizer assim, o modo como nós nos conduzirmos, o modo como nós nos conduzíamos aqui na Terra, vai ser mais tarde o modo como nós seremos conduzidos no plano espiritual. Então, resumindo e concluindo, é ou não é imprescindível nós aprendermos, por exemplo, a ancorar a nossa mente com as forças superiores da vida? É. Porque se nós aprendermos a ancorar as nossas forças mentais com esses seres superiores, com Jesus, por exemplo, com outro ser da nossa devoção, com o anjo da guarda, que é quem mais presente até se encontra junto a nós, não é? Seja por meio da oração, seja por meio de pensamentos positivos, da própria meditação, que também ajuda a elevar os nossos pensamentos, e por ações condizentes com as leis divinas, nós só temos a ganhar, não é? Só temos a nos beneficiar. Porque essa importância de nós estabelecermos a ligação com esses novos, renovados padrões mentais é de tal ordem relevante que isso, por um lado, beneficia-nos. Nós percebemos logo que nós também somos beneficiados, não é? E beneficia-nos como? Nós, quando entramos em conexão com essas mentes superiores, se estamos tristes, sentimos logo um certo ânimo. Modifica-se-nos o nosso padrão mental. Se estamos, numa situação de raiva, voltando a falar aqui da cor do meu casaco, nós modificamos essa condição, não é? Regressamos àquilo que nós consideramos a normalidade, regressamos a um estado mais sereno, mais harmonioso, mais tranquilo. Então, estabelecermos essas ligações com esses irmãos que nos assistem constantemente, que nos intuem constantemente, que querem o melhor de nós, que às vezes até já devem dizer assim, eu não sei mais o que é que hei de fazer com aquele fulano, porque ele está sempre a virar as costas ao que eu digo. Deve ser o que eles dizem, não é? Isso permite-nos, lá está, criar para nós sentimentos melhores,
Sentimentos de paz, sentimentos de amor, fazer voltar a nós a vontade de viver, não é? A esperança, e ao mesmo tempo isso permite-nos também acionar, criar condições para nós podermos beneficiar a outros, porque há outros que também precisam. E nós às vezes do lado de cá sentimos a tal saudade e queremos ajudar. Ajudemos então com uma oração, ajudemos com pensamentos positivos. Porque as lágrimas são sinal de apego. Não é? Muita lágrima é sinal de apego. E nós precisamos também de entender que se a pessoa já cá não está, era necessária essa transição. Precisamos também ter a coragem para libertar. O amor liberta, não aprisiona. Então nós que dizemos que amamos, temos que ter essa coragem dentro de nós para enfrentarmos esta nova realidade e dispor-nos a aceitar de que a ausência é apenas temporária. Que um dia vão reunir-se outra vez as condições para estarmos juntos novamente, para matar as tais saudades que nós tanto falamos. Então, se alguém, voltando um bocadinho ao princípio da nossa palestra, se alguém aqui ou lá em casa costuma sentir, não é, a presença desses seres espirituais, da invisibilidade, se essas pessoas também dizem sentir se determinado lugar é pesado, se produz sensações de mal-estar, lembremos-nos que nós sempre podemos imantar para esses ambientes, para essas pessoas, fluidos e formas de pensamento agradáveis, que lá está, são acionados pelo nosso pensamento, pela nossa disposição no bem, pela nossa oração. Então, os princípios básicos do Espiritismo explicam tudo quanto nós precisamos de saber. Nós hoje falamos um bocadinho disto, mas basta escolhermos o que nós quisermos e sempre encontraremos na doutrina espírita o necessário para ficarmos perfeitamente esclarecidos. O Espiritismo mostra-nos porque é que nós nascemos, de onde é que nós viemos e afinal também nos mostra para onde é que nós vamos. E com detalhes, não é? Convém-nos a nós retermos que, afinal, até o Espiritismo e a ciência dizem que além desta vida biológica, existem outras expressões, existem outros ambientes onde a consciência continua, a nossa consciência sempre continuará, onde mantemos o nosso nível de lucidez, assim esperamos, porque não queremos perdê-lo, não é? Embora às vezes o nosso nível de lucidez seja bem pequenino comparativamente com outros seres espirituais, onde mantemos as nossas perspectivas, onde revemos pessoas, enfim, onde nós nos reajustamos. E reajustamos a nossa própria vida para quê? Para nos prepararmos para recomeçar. Porque ir e voltar não é só uma vez que vai acontecer. Ainda nos aguardam múltiplas reencarnações dentro do patamar evolutivo em que nós nos encontramos, como sabemos, não é? Outro aspecto que nós precisamos ter em atenção é de que ninguém se vai extinguir. As pessoas pensam que aquele sorriso, naquele dia, que já não se espelha naquele rosto, porque aquele rosto já é um rosto, passa a expressão, morto, não é? Não significa que ali se simboliza o fim de tudo. Nós somos seres imortais. Precisamos estar conscientes disso e de que a desencarnação não opera mudanças bruscas em ninguém. Portanto, nós precisamos de largar também esse pensamento de que só porque partimos, porque ainda há aqueles que não acreditam em nada, mas depois também há aqueles que acreditam. E acreditam de tal forma, ou seja, numa ingenuidade tão grande, que até verbalizam frases como é um anjinho agora no céu. Não é? Pois a doutrina espírita vem nos dizer que a desencarnação não opera mudanças bruscas em ninguém. Ou seja, as almas desencarnadas conservam as características que lhe eram peculiares, que lhe eram naturais aqui na existência material. A morte, portanto, não nos transforma moralmente, como se nós nos tornássemos anjos só por termos morrido. Céu e inferno, porque nós às vezes também circunscrevemos o outro plano a estes dois patamares, e antigamente ainda se incluía ali aquele no meio, que era o purgatório, não é?
são apenas e só estados emocionais, estados psíquicos, espirituais que nós levaremos onde formos e que mostraremos onde estivermos. Nós é que mostramos o céu que há em nós e o inferno que há em nós. Falando assim de uma forma nua e clara e talvez até dura. Estou a aprender com alguém. Bem, então, só mais uma coisinha. Eu devo uma parte da minha fé a outra doutrina religiosa. E vocês, que aqui se encontram, também já por lá passaram. Mas, dali, eu colhi apenas que há a existência do meu anjo da guarda, conheci a Jesus e a sua época, a época em que ele aqui esteve, e com eles aprendi que Deus existe. E devo isso a eles. Mas isso não é suficiente. E é preciso também nós percebermos um aspecto que ainda é muito, mas muito tido em conta pela maioria das pessoas, que é o facto de nós pagarmos promessas, pagarmos missas em nosso favor. Nem será o pagamento das promessas, nem um certo número de missas em nosso favor ou em favor de alguém, nem o número X de palestras, nem uma dezena de passes, ou uma centena que seja, que nos vão dar a possibilidade de entrarmos num mundo espiritual, ou seja, num campo vibracional semelhante a uma estância de férias. Esqueçam lá isso. O que conta é a nossa consciência. É que a vida espiritual vai ser sempre a consequência da nossa forma de atuação na vida material. Então, a cada dia, tentarmos sempre prosseguir, fazendo as melhorias necessárias, todas as que estiverem ao nosso alcance. Porque além do espaço espiritual que nós hoje falamos aqui, há uma outra ligação que se estabelece no espaço espiritual, que é a ligação do nosso próprio coração. Podemos dizer que tudo começa ali. É claro que tudo começa na mente, mas nós traduzimos muito para o coração, por isso eu falo no coração. Então é preciso pensarmos que o nosso coração é também um mundo espiritual em nós. É nesse lugar onde nós guardamos lembranças, boas ou más, queixumes, mágoas e por aí adiante, que nós precisamos trabalhar. Porque esse grande espaço interior merece toda a nossa vigilância, uma atenção redobrada. Pensemos nisso, estudemos esta doutrina que tanto tem a nos dizer. Estudemos as tais obras de André Luiz, né, Espírito, porque é como se diz por cá e com muita razão. O conhecimento nunca é demais.